Muito bem, agora sim estamos online. Muito bom dia a todos, pessoal. Eu sou Thiago Bizzi, agora são 9 horas e 58 minutos. Está iniciando aqui no site da Leandro Stormer o bate-papo desta terça-feira. Então, todos estão convidados a entrar aqui na página específica do bate-papo, onde vocês podem enviar mensagens e participar, né? Pedindo que a gente dê uma olhada com mais profundidade naqueles papéis que mais interessam a vocês. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dar uma olhada geral, principalmente nos índices, né? Então, nós temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa está dentro de uma tendência de baixa, operando dentro dos limites de um canal de alta. Tá? A LTA do canal aqui está sendo testada novamente. O mercado esboçou uma reação no dia 2 e desde então vem corrigindo, frustrando essa reação. E é possível que o mercado venha romper esse fundo aqui. Se romper esse fundo, é bem possível que o mercado dê uma acelerada nesse movimento de queda. E o patamar que a gente tinha de suporte, que era a faixa dos 52 mil pontos, que era o patamar mais forte, já não é um patamar tão forte assim, né? Porque o mercado ele gastou forças para segurar os preços aqui na média móvel de 200 e na LTA do canal. E se o mercado perde essa região, talvez o fôlego vendedor ganhe força para romper esse patamar. Então a gente tem uma correção mais longa do que isso. Tá? Quem entrou na ponta compradora aqui, né, nessa virada do mercado, ainda não teve sinal de stop. Né? O sinal de stop clássico viria pela perda da mínima do dia 1º. No mini índice, que agora entrou para o lado positivo, tá? A gente tem esse patamar de suporte que é bem importante, por volta dos, na verdade, 52.930 e os 52.850. Tá? Se esse suporte for rompido, o mercado provavelmente acelera no movimento de queda. A abertura se deu abaixo, suporte abaixo da linha d'água, tá? Mas não tivemos aqui candles de conotação baixista. O mercado abriu abaixo do suporte, logo rente ali o suporte, e vem subindo e agora até rompeu a linha d'água. Tá? Isso não gerou trade dentro do método Leandro, porque a gente não tem ainda uma hora de negociação. Dentro do método Busy seria até possível uma operação na ponta compradora, mas eu não levo muito fé pela posição da média móvel de 21 períodos. Tá? Eu preferiria buscar operações na ponta compradora aqui. Teria mais confiança em operações na ponta compradora se o mercado fizesse um zigue-zague para cima, tipo um primeiro movimento das avessas. Tá? Então, por enquanto, o que eu vejo é o mercado testando esse patamar de suporte, ainda não confirmou um cenário de rompimento. Tá? A mínima do dia vai ser um ponto importante. Se a mínima do dia for rompida, daí acho que fica mais claro o cenário de rompimento e o mercado aí deve dar uma bela desandada. Tá? O que pode reverter esse cenário mais baixista é um primeiro movimento para cima, tá? Um zigue-zague ascendente, portanto, num gráfico de 15 minutos. Acima desse patamar aqui dos 52.930, que está funcionando como resistência, é um suporte que está sendo rompido, né? A gente tem como ponto crítico a faixa em torno dos 53.500. O mercado americano vem desenvolvendo um movimento de queda, principalmente a partir de quinta-feira, quando deixou mais claro que não ia sustentar o movimento de alta após esse triângulo do índice Dow Jones. Existe um suporte intermediário nesse patamar de 17.830, mas ele está sendo rompido. A expectativa é que o mercado prossiga em busca da média móvel de 200 aqui embaixo. Então o viés para o mercado americano é baixista. O S&P 500 futuro também nos deixou claro que é um rompimento falso de topo histórico, e isso costuma levar a um movimento contrário importante. Então a expectativa é que o S&P 500 futuro rompa esse suporte intermediário que está testando agora e siga em queda em busca aqui da média móvel de 200. O dólar segue no movimento corretivo, dando a tendência de alta. Agora testou de forma mais clara no gráfico perpétuo o topo anterior, mas tem a média móvel de 20 períodos um pouquinho abaixo, bem próxima, e é bem possível que ele ainda dê uma beliscada nessa média.
Tá? A gente não teve um sinal de retomada, um movimento de alta mais claro. A gente aguarda por esse sinal, a expectativa é que ocorra esse sinal de retomada da alta. Tá? Essa correção tende a ser uma correção intermediária, passageira, dentro dessa tendência de alta. No intraday, o dólar rompeu um suporte importante aqui em 3.133, né? E com isso vai sinalizando um pregão baixista ainda. Era possível já buscar operações de venda pelo rompimento, né? Mas o tipo de operação que geralmente a gente gosta mais é de primeiro movimento. Então, se o mercado romper a mínima vigente que a gente tem aqui, a gente poderia enquadrar o dólar numa venda por primeiro movimento. E o juro? Ah, meu Deus. O prof está de brincadeira comigo. Agora sim. O juro sentiu resistência no topo anterior, vem desenvolvendo um pequeno movimentozinho corretivo, mas a tendência é de alta, a expectativa é que logo esse movimento o movimento de alta seja retomado. Okay? O próximo patamar de compra que nós podemos trabalhar é o rompimento dessa faixa aqui dos 3.681 até os 13.744. Pode até fazer isso aqui já. Maravilha. Então a gente tem uma geral no mercado. O viés, tanto para o dólar, quanto para o futuro, quanto para o mercado americano, para o pregão de hoje é de baixa. Vamos dar uma olhada então nas mensagens. O Tortorello pede para a gente comentar Pecar e Vivid 4. Pecar vinha numa tendência de alta. Primeiro vamos estabelecer que Pecar tinha um suportão bem importante em 88,50. Testou esse patamar, fez um fundo duplo, né? Iniciou uma tendência de alta dentro de um canal. E esse canal foi rompido a partir do dia 8 e no dia 11 a gente teve um pivô de baixo, ou algo muito próximo do pivô de baixo. A partir daí o mercado veio corrigindo, voltou a testar a faixa dos 88,50. Até podíamos buscar a operação na ponta compradora aqui. Essa foi frustrada no dia, foi estopado no dia 26. E esse stop acionou uma venda. A gente pode tratar isso como um mastro bandeira e desde então Pecar vem caindo. Ela começou a desacelerar na queda nesses últimos dias, mas não dá uma sinalização tranquila, clara para compras. Tá? Esse papel está bem fraco, rompeu um suportão primário importante e agora estabelece um cenário mais vendedor. O próximo patamar de suporte importante ficaria lá por volta de 73,40, um fundo formado na metade de 2012. Tá? Isso não impede que o papel acabe repicando, tá? Mas ele não está sinalizando um repique com força. Se repicar, a gente deve ver esse repique como oportunidade para operar na ponta vendedora, idealmente quando testar novamente os 88,50. A Vivid gerou uma venda há pouco. A Vivid tinha suporte nos 49,95, rompeu esse suporte na sexta-feira, né, com bom volume, apesar do pregão ter sido mais parado, e gerava um sinal então para uma queda rápida em busca dessas duas linhas de suporte. Uma vem do fundo de agosto do ano passado e outra do fundo principal, marcado em dezembro de 2013. Então a Vivid, a partir de 42, tem suporte. Testou esse patamar já ontem, mas não dá ainda nenhum sinal de reversão. Então, a expectativa é de ainda pressão vendedora, até que a gente tenha um sinal de reversão significativo aqui. Tá? Ó, o futuro segue pressionando na ponta compradora, mas ainda sem um primeiro movimento. Chefe, pede para a gente comentar o milho CCMU 15.
O milho está dentro de uma tendência indefinida no curto prazo, mas com viés baixista. Tá? Ele marcou um patamar de suporte aqui em 24,90 e resistência em 26,40. Ele até tentou um movimento de alta aqui, ó, rompendo a média móvel de 9, virando ela para cima no dia 5. Não teve a confirmação do sinal pela superação da máxima. E hoje o papel começa a voltar para baixo dessas médias e virar essas médias todas para baixo. Tá? Enquanto ele estiver operando dentro dessa congestão, fica um pouco ruim de operar. Ele vai dar muito stop esse gráfico. Mas uma vez que a gente tiver o rompimento, ou dos 24,90 para baixo, ou dos 26,40 para cima, esse mercado tende a ficar mais direcional. O milho é um gráfico bem direcional. Tá? O viés, e até a forma de curtíssimo prazo, a qual o papel está se apresentando aqui, sugerem uma maior facilidade para romper para baixo. Tá? Mas isso é uma mera especulação, a gente tem que esperar o rompimento de fato acontecer. Rogério pede para a gente falar sobre o setor bancário. Bom, o setor bancário está fraco e o setor bancário impacta muito o índice Bovespa. Tá? A gente vê aqui o gráfico de Bradesco rompeu esse patamar de suporte dos 28,20 e com isso sinaliza a continuidade do movimento de queda para buscar o próximo patamar intermediário em 26,25 e o patamar principal de suporte em torno dos 25,30, 25,25. Isso eu estou considerando o gráfico sem ajustes, que é o gráfico que eu prefiro. Tá? Repara que Bradesco rompeu há 3 candles atrás e não fluiu ainda, vem andando de lado, sempre fechando muito próximo da mínima. Tá? Isso aqui sugere que se houver a perda mínima dos últimos 2 pregões, o mercado tende a acelerar num movimento mais forte. É como se isso daí fosse um respiro, um pullback, o mercado voltar a cair. Tá? O papel pode até tentar subir, mas a gente não está numa posição que a gente possa dizer que é tecnicamente razoável buscar compras. Não é. Tá? Um gráfico ou para vender ou para ficar de fora. Itaú nos deu um sinal de venda a partir do dia 22, rompendo esse patamar de suporte dado por um gap com a média móvel de 200. Aqui foi também a frustração dessa tentativa de repique por doji. E esse rompimento indicava a busca do fundo aqui no finalzinho de março, que era o suporte intermediário em 33,85. Esse patamar foi alcançado e rompido, e portanto agora o próximo patamar de suporte mais forte seria a zona dos 32,50. Itaú já está um pouquinho sobrevendida, mas não dá sinal de reversão e deve provavelmente continuar esse movimento de queda. Banco do Brasil ofereceu venda no rompimento de suporte 23,30 aqui no dia 29, foi também o rompimento de uma ilha para baixo. O mercado fez um pullback no patamar rompido e agora volta a cair. Mas está lento essa queda de Banco do Brasil, a gente imaginava uma queda mais rápida. O papel é mais volátil, mas está bem travado o ativo. Tá? A gente tem o suporte intermediário aqui em 22,10, R$22, que é mais ou menos onde o papel está no momento, mas ele tem um pouquinho de espaço para testar esse patamar de forma mais clara. Abaixo disso tem outro patamar de suporte intermediário em 21 e o patamar principal de suporte em 20,20. Se o índice acabar rompendo o fundinho que a gente viu ali, provavelmente Banco do Brasil deslancha no movimento de queda em busca, em busca do suporte aqui do fundo de fevereiro. Adolfo diz, as educacionais podem melhorar com essa nova notícia do FIES? Eu não estou exatamente por dentro da nova notícia do FIES, tá? Vamos dar uma olhada nas educacionais. Ontem me chamou a atenção a NIM3. A NIM3 está numa tendência de alta. Nos deu um trade bacana de rompimento no dia 14, foi um trade rápido, mas foi um trade bom.
E aqui no finalzinho de maio ficou testando esse patamar de suporte, que veio exatamente desse rompimento que a gente acabou de mencionar. O papel ficou meio atrapalhado aqui, andando meio perdido, mas segurando suporte. E ontem mostrou um pouco mais de direção no candle. E hoje realmente está fluindo bem, né? A gente está já com uma alta aí de 4,24%, logo no início do pregão, um bom volume projetado. A NIM3 então deve continuar esse movimento de alta em busca do topo anterior, ali em 23,40. Tá? Mas a faixa mais forte de resistência está acima disso, estaria por volta ali dos 24,90, R$25. Esse deve ser o alvo para esse movimento engrenar. Aqui a gente tem uma resistência importante, médio móvel de 200 e esses topos aqui do passado. A NIM3 abre com uma barra elefante no intraday, mas muito distante da média móvel de 21 períodos. Esse é um cenário para a gente buscar um gift, que tende a demorar para ser operável, porque a média tem que conseguir chegar pelo menos na mínima aí dessa barra elefante. Croton conseguiu no final das contas segurar nessa LTB rompida e agora também vai desenvolvendo um movimento de alta, está conseguindo superar esse topinho aqui, ó. Isso deixa o caminho relativamente livre para o papel buscar a faixa dos 12,90 a R$13. O volume projetado também é bom. Esse papel também fica no intraday um pouco distante da média móvel de 21 períodos. O cenário ideal aqui é a gente tentar buscar um sinal de compra por primeiro movimento. Então uma compra agora seria meio prematura, assim, meio arriscada demais. Agora, se o papel conseguir consolidar um primeiro movimento, passa a ficar interessante. ESTC3 também faz um movimento de alta, mas menos intenso, o papel está mais fraco, vem andando dentro de uma congestão. Não chama tanta a nossa atenção. O volume projetado também não é alto, então não deve ser o foco das nossas operações. Não sei que faça um padrão muito bonito no intraday e rompa com muito volume, mas o volume projetado no geral é baixo. Isso desestimula um pouco a nossa atenção ao papel. Acho que esses são os principais, né? SC3, a NIM. Deixa eu ver aqui nos partes de setores. Eu acho que é isso. Teria o que mais? Eu sempre esqueço. Não, eu acho que são os principais. História, quais são os principais papéis? Setor educacional, ANIM, STC3, Croton. É isso aí, né? Porque a outra lá... Então tá. Então é isso. Maravilha. O Roberto diz, bom dia, Bizi, por favor, comente a SUSB5. Vejo que não há uma resistência próxima. Grato. Mas também não é um sinal de compra agora. Tá? A SUSB5 deu bons sinais de entrada ao longo dessa congestão. Entregou o movimento aqui no final de maio. E agora entrou na ressaca, né? Tá respirando, o papel está congestionando novamente para permitir um novo ciclo de alta, assim eu espero. Mas não tem sinal de entrada aqui por enquanto. Esse candle aqui até chamava atenção, porque finalizava esse movimento corretivo com um gap, poderia ser uma entrada para o gap de fuga, ou da forma como eu chamo gap de fuga, esse cenário de mercado mantém um gap aberto, às vezes dá para aceitar um gap oculto, o candle é a favor do gap e a superação da sua máxima, tá? Mas ele não foi acionado, o papel volta a cair. Isso me sugere que o papel vai congestionar um pouquinho mais. Então, por enquanto, o que a gente faz é desenhar essa resistência, desenhar este suporte no topo anterior, que ainda pode ser buscado, e aguardar um sinal mais claro, idealmente rompimento, mas também um sinal de correção poderia ser aceito. Idealmente, se um candle de reversão com bom volume testasse o topo anterior. Tá? Klabin está mais ou menos nesse cenário, ela até permitiria a compra na superação dessas máximas aqui, ó. Ela conseguiu romper a LTB de curto prazo, voltou acima da média móvel de 20 períodos, só que isso tem acontecido no pregão de hoje. Por enquanto, a gente não vê isso acontecer. Talvez o ideal até seria a gente conseguir ver no intraday o rompimento claro dessa zona aqui.
para não entrar numa mera violação ali do gráfico diário. Eu falo um pouco mais sobre esse cenário aí no farol de ontem. Henrique, poderia comentar Petrobras e a Vale 5? Vamos lá. Petrobras. Petrobras parece que estabeleceu um cenário simétrico com esse topo duplo. Tá? Então é um eixo aqui. Esse movimento representa esse movimento espelhado. Por conta disso aqui, o que a gente poderia esperar é um período de um movimento mais errático lateral. Tá? Com isso, vai se reforçando bastante suporte aqui em 12,30 e também essa resistência intermediária em 13,55. Tá? A simetria puxa para baixo a Petrobras. Tá? Então, se houver o rompimento dos 12,30, a gente vai ter um bom sinal de venda, o papel tenderia a replicar esse movimento espelhado, então, para baixo. O cenário de compra está um pouco distante na Petrobras. A gente teria que quebrar a simetria. A quebra da simetria seria o rompimento dessa zona de resistência. Só que isso levaria ao teste, provavelmente, dessa resistência do topo duplo. Não necessariamente romperia esse topo duplo, porque a gente teria um retângulo. Tá? Então, o sinal mais forte e alto que a gente pode ter na Petrobras é o rompimento desse topo. Daí o papel tem espaço para subir até simetricamente em busca dos 25. Por enquanto, o papel deve ficar um pouco mais perdido. O intraday tem essa resistência aqui nos 12,35, se ela for rompida, realmente dentro do primeiro movimento, pode ser um day tradezinho ali. A Vale tentou um movimento de alta com o candle do dia 2, né, rompendo esse topinho anterior, foi um pivôzinho de alta, mas com a característica ruim de ter a média móvel de 21 períodos virada para baixo. Ainda assim, a leitura que eu fiz no momento é que valeria até a pena uma posição muito grande, mas uma posição era aceitável, condicionando ela pela superação da máxima desse candle aqui. Quando a gente tem um rompimento assim, meio contra o viés, contra alguma média, na maior parte das vezes vale a pena buscar a confirmação desse rompimento pela violação da máxima, da mínima do candle que rompeu. Porque quando é um rompimento falso, eu diria aí que boa parte das vezes, metade das vezes, o mercado já nem supera essa máxima e já volta para dentro. Então a gente se resguarda um pouco dessa... da possibilidade de ser um rompimento falso. Mas acionou e voltou para dentro. Tá? Não gerou stop pela perda mínima do candle que rompeu, mas já fechou muito abaixo do que seria a cabeça do pivô. Isso não é um sinal bom. Tá? Então tem boas chances da Vale desconfigurar esse pivô de alta. E daí a gente tem que ficar atento ao suporte nos 16,50, 16,60. Se ele for rompido, é um bom sinal de venda, projetando o papel a buscar os 14,90. Alex Freire está pedindo para a gente olhar um cenário intradiário aqui, eu acho. Pise, analisa aí, Leste 3 no dia 28,5, falhou a barra elefante no gráfico de 15. Gráfico do dia 28/5. De fato, a gente teve uma barra elefante aqui, ela falhou, mas também não é exatamente uma barra elefante para ser operada no ponto que estava. Né? O acionamento dela é muito distante da média móvel de 21 períodos. Ela já vem dentro de um movimento direcional. Então ela tem um risco maior de ser uma barra de exaustão, e foi o que foi no final das contas. Então esse é o tipo de entrada para fazer através do quê? De um gift. O gift tu espera a correção chegar na média móvel de 21 períodos, né? Dá um bom sinal de retomada do movimento e não pode romper essa mínima. Quando o mercado chegou na média, o que aconteceu? Rompeu a média. E logo depois rompeu a mínima da barra elefante. Então eu não diria que falhou do ponto de vista de trade. Tá?
falhou do ponto de vista de padrão, mas é um desdobramento que pode ocorrer do padrão. Tá? Então a gente não teve essa entrada. Mesma coisa em relação a NIM3. Tá? Essa não é uma barra que a gente possa operar na superação da máxima, ela já vem dentro de um movimento direcional. Então, ela tem um risco maior de ser uma barra de exaustão. Tem um ponto positivo em relação a isso aqui, essa barra, que é o rompimento dessa zona de resistência. Então, é um primeiro movimento acima dessa zona de resistência. Mas, de qualquer forma, fica muito distante também já móvel de 21 períodos. Então, o que a gente faz? A gente busca um gift, uma correção dentro dessa barra que toque a média móvel de 21 períodos. Tem a questão da retração de 0,618, etc. Mas, conforme o tempo vai passando, eu vou percebendo que o mais importante realmente é a média, mais do que a retração. Renato diz, bom dia, Bis. Apesar de você informar a tendência do dólar em alta, se fechar abaixo de 318, você vai estopar o swing trade e procurar novas oportunidades para o papel. Como você lida com essa situação? Bom, se o papel, o stop, uma operação comprada aqui, tá, fica abaixo dessa mínima aqui, pelo menos foi assim que eu programei. Tá? Se esse stop acontecer, paciência, estava previsto na programação da operação. O stop é acionado e eu entendo que essa aqui é uma região de suporte. O mercado pode estopar e, no final das contas, dá sinal de retomada. O que se faz, então? Tu retoma a operação, é uma nova operação. Não tem outra forma de atuar em relação a isso. Tá? Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, o trade de rompimento aqui teria fluído, já. Tá? O Gui aqui que não se identificou pede para a gente falar sobre BBS3. BBS3, acho que vale a pena botar no gráfico semanal. Esse é o gráfico semanal de BBS3. Rompeu o topo histórico. Era esse. Ficou trabalhando seu topo histórico e nessa semana rompeu. Tá? Abrindo espaço aqui para uma movimentação altista. Só que 2 semanas depois, a gente teve essa paulada para baixo, que fechou abaixo dessas mínimas todas aqui. Ó. E dessa forma sugere um rompimento falso no gráfico semanal. Tá? Só que o papel ainda está em tendência de alta. No gráfico diário, a gente consegue estabelecer uma congestão aqui com suporte em 33,30. Tá? Há uma chance do mercado ainda se segurar aqui. A gente tem no semanal topo anterior à média móvel de 21 períodos. Então, há possibilidade de mercado retomar o movimento de alta. Mas, se houver o rompimento desse patamar, para baixo, dos 33 para baixo, o papel deve fluir no movimento de queda em busca dos R$28. No gráfico diário, já ficou uma situação um pouquinho complicada. Né? O papel virou a média móvel de 21 períodos para baixo, tentou um movimento de alta a partir do candle do dia 2, que parecia que ia embora, e agora fez essa correção. Se o papel conseguir vir acima da média móvel de 21 períodos, rompendo esse topinho, o cenário retoma para um cenário altista, em busca desse topo anterior. Mas se o papel voltar a cair e romper esse fundo, a gente tem chances de ver o papel indo buscar a zona de fundo aqui embaixo. Por enquanto não vejo nenhum tipo de trade para ser feito no papel. O mais próximo seria o rompimento desse patamar, que ainda não aconteceu, e depois um pouco mais distante, rompendo esse suporte.
Muito bem. O Adolfo pede para a gente falar sobre Itaúsa. A gente falou do setor bancário, não cheguei a falar de Itaúsa, não é tão banco assim. Mas anda junto com Itaú. Itaúsa, há poucos pregões atrás, rompeu esse patamar de suporte em 8,80. E com esse rompimento, sinaliza uma queda em busca do próximo suporte em 8,25. Então o viés para Itaúsa é baixista. Inclusive, o candle do dia 5 abriu espaço para vendas. Stop pelo menos acima de 8,90 e stop mais seguro acima de 9,11. Tá? Então a expectativa é baixista. Tem um gráfico parecido com o Bradesco. Itaúsa está bem parecido com o Bradesco. Bom, pessoal, chegamos aqui no horário das 10h30. Eu não posso me estender mais do que isso. Eu agradeço aí a participação de vocês. A gente vai encerrar essa transmissão aqui, mas a gente volta a transmitir daqui a pouco no LS Live. Então, quem é cliente da Leandro Stormer dentro da corretora XP tem acesso. Convido a vocês a nos acompanharem lá no LS Live. Aos demais, desejo um bom pregão.